Muito bem, começou a gravar. Vamos retornar da onde a gente tinha parado. Nossa, está travando aqui meu computador. Está aparecendo o quadro branco aí para vocês? Oi, alô? Tá sim, senhor. Ok. Então, a gente começou, a partir de agora a gente vai ver distribuições de probabilidade com variáveis contínuas. E vamos tentar fazer alguns paralelos entre as variáveis é, discretas e os procedimentos que nós tínhamos com as variáveis discretas, com os modelos, para agora as variáveis contínuas. Então, na variável discreta, eu tinha Bernoulli, né, descrito por essa equação que a gente está mostrando aqui, e tinha um modelo de Poisson, também descrito por essa equação. O detalhe é que essas equações só valiam para valores inteiros de x. Né? P de x era igual a 1, 2, 3, 0, né? Começar com 0. Então não existia um valor P de x igual a 1,5. Não tinha um valor quebrado. Né? Então a gente desenhou alguns gráficos com as tendências de comportamento, mas na realidade eram para a gente fazer histogramas, né? Quando o número x ou o número k tendia a um número muito grande, aí o histograma podia ser aproximado por uma curva, mas continuava sempre uma função discreta. No caso das funções contínuas, duas novidades ou dois conceitos novos nós vamos precisar trabalhar. Tem a função densidade de probabilidade, né? Tem a função densidade de probabilidade, que ela vai ser semelhante àquela equação que tinha lá no modelo discreto. Né? Essa função densidade de probabilidade, ou perdão, densidade de variável aleatória, função densidade de variável, ela é equivalente àquela equação que a gente achava a probabilidade. E nós vamos ter a função de distribuição acumulada. A relação entre as duas, nós vamos ver, é o seguinte: a função densidade é a derivada da função distribuição acumulada, né? E a função distribuição acumulada é a integral da função densidade. Então, nós vamos trabalhar com ferramentas matemáticas um pouco mais complexas. Né? Nós até agora trabalhávamos com equações e, ao invés de trabalhar com equações, nós passaremos a trabalhar com funções. Nós trabalhávamos com somatórios e agora passaremos a trabalhar com integrais. Né? Então, a gente já viu isso aí também. Então, para cada variável aleatória, vai existir uma função densidade, né? E a gente estava insistindo muito no nosso encontro anterior para que a gente entendesse o que significa essa função densidade da variável aleatória. Então, vamos olhar aqui para o gráfico. A função densidade de variável é uma função que nos permite calcular a probabilidade da ocorrência dessa variável aleatória dentro de um determinado intervalo. Uma vez que eu estabeleci o intervalo
e tenho a função densidade, a probabilidade de ocorrência da variável aleatória dentro desse intervalo especificado é a área ou é a área sob a curva no intervalo especificado. Então, olhando para a figura, a gente pode explicar com as nossas próprias palavras. E é muito importante que eu entenda isso, né? O que é função densidade da variável aleatória? É uma função, né, que me permite calcular a probabilidade de ocorrência de uma variável aleatória dentro de um determinado intervalo. Certinho? Então a gente pode escrever aqui, ó, o que é função densidade de variável aleatória. É uma função, então já começa aqui. É uma função. Aí a segunda linha, que permite é uma função que permite calcular a probabilidade de ocorrência de uma variável aleatória. É uma função que permite calcular a probabilidade de ocorrência de uma variável aleatória dentro de um determinado intervalo dentro de um determinado intervalo. Então, a função densidade de variável aleatória é uma função que me permite calcular a probabilidade de ocorrência de uma variável aleatória dentro de um intervalo. Lembra que no modelo discreto, a gente calculava o valor num ponto específico. A gente calculava o valor da probabilidade, por exemplo, para o ponto 2, ou para o ponto 6. Esse era o valor da probabilidade. Ou para o ponto 4. Eu não sabia nada que ocorria entre esses pontos. No caso de uma variável aleatória contínua, a função densidade de variável ela é uma função que vai me permitir calcular a probabilidade de ocorrência da variável aleatória dentro desse intervalo. Como que eu vou calcular? Se eu tiver a função densidade de variável, a probabilidade de ocorrência dentro de um determinado intervalo vai ser a área sob a curva nesse intervalo. Então, eu vou integrar, né, a área sobre a curva nesse intervalo. Eu vou fazer isso usando a função densidade da variável aleatória. Essas funções, elas já são desenvolvidas, né, pelos matemáticos, pelos, como se diz, pelos estatísticos, né? Nós não vamos, assim como nós lá no modelo, no teste de Bernoulli, na distribuição binomial ou na distribuição de Poisson, a gente não teve que deduzir as equações. Da mesma forma, aqui com as variáveis contínuas, nós não teremos que deduzir as funções. Uma vez dada a função, o que eu preciso saber é qual que é a probabilidade de ocorrência dentro de um determinado intervalo. Uma coisa bem interessante também aqui é que no caso das variáveis contínuas, eu não vou ter mais a probabilidade em um ponto específico, né? A probabilidade em um ponto específico vai ser zero, porque é uma linha, né, embaixo da curva, então a probabilidade é zero. Agora, a probabilidade ela só vai fazer sentido se tiver um intervalo. Com variáveis contínuas,
com variáveis contínuas, eu preciso ter um intervalo dx que seja, mas eu preciso ter um intervalo para calcular o valor de ocorrência dessa probabilidade. E essa área, né? Essa área, quando eu integro, eu acho a área e também já acho o valor da distribuição acumulada naquele intervalo. E também é o valor da área, que é o valor da probabilidade. Quando a gente estava usando o modelo discreto, o que acontecia? A gente calculava nos pontos e quando eu queria uma distribuição acumulada, eu ia somando. Agora eu pego um intervalo e faço a integral dentro do intervalo e acho a probabilidade de ocorrência da minha variável. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Podemos ir adiante? É sempre bom que vocês tentem estabelecer esse paralelo entre a variável discreta e a variável contínua. Então, nós escrevíamos aqui que nas distribuições de probabilidade, com as variáveis discretas, a relação entre x e p de x era estabelecida por um modelo probabilístico que tinha uma representação em uma equação matemática. Nas distribuições de probabilidade com variáveis contínuas, a relação entre x e p de x vai ser estabelecida por uma função, né, que vai ter também uma representação matemática. Ok? Dúvidas? Posso ir para o próximo? Pode passar. Então vamos lá. Propriedade da função densidade. Ela só assume valores positivos, ou na linguagem nossa aqui, valores não negativos. A área total sobre a curva dessa função vai ser 1, que é a probabilidade 100%. Já a função distribuição acumulada, ela cresce, né? E a tendência dela vai ser 1, a somatória, quando chegar lá no infinito. Uma coisa interessante da função distribuição acumulada é que se eu tenho um intervalo A e B, se A é menor que B, então a probabilidade de ocorrência dentro desse intervalo é a função acumulada em B menos a função acumulada em A, que é a integral da função densidade com limite de A para B. Ela tende a zero, a função acumulada tende a zero quando o valor de A tende a menos infinito, e ela tende a 1 quando o valor de x tende a mais infinito. Né? Existe uma relação estreita entre as funções densidade e distribuição acumulada, que é a que eu já falei para vocês. A função distribuição acumulada é a integral da função densidade. Ou seja, a função densidade é a derivada da função distribuição acumulada. O que nós vamos receber como informação do modelo, do problema, é a função densidade. Quando eu integro essa função densidade, eu acho o valor da função distribuição acumulada. Essas são as propriedades, né, da função densidade e da função distribuição acumulada. Então vamos ver algum exemplo aqui. Então, um exemplo aqui. Admita que em um supermercado o tempo T em minutos necessário para o cliente seja atendido pelo caixa, né, na saída, se comporta como uma variável aleatória, cuja função densidade é dada pela seguinte expressão. Então, ele já nos deu a função densidade. Ok? A função densidade já foi dada.
E admite-se que essa função de densidade representa o fenômeno que está sendo estudado. Qual o fenômeno que está sendo estudado? Tempo de atendimento nos caixas. Isso pode ser muito interessante para quem está tentando entender como funciona a logística de um supermercado. Então, a questão é, essa função representa o problema ou não? Aí a gente não vai discutir se sim ou não. Nós já recebemos como informação que a função representa o problema. Uma vez que a função representa o problema, né? Uma vez que a função representa o problema, eu posso fazer várias análises, né? Por exemplo, eu vou descobrir o seguinte, se a gente for observar aqui alguns detalhes. Por exemplo, o pico dessa função aqui, o pico dessa função vai dar para perto de x, perto de 2,5. Esse aqui vai ser o valor esperado. A gente já tinha visto isso aqui, como obter o valor esperado, né? Como obter o valor esperado ou máximo da função. Agora que a gente tem a função, a gente descobre pontos de inflexão dessa função. E vamos ver o seguinte, entre 0 e 5, vai estar a maior probabilidade, né, da pessoa ser atendida, de 0 a 5 minutos. Então, como que eu faria para achar a probabilidade de atendimento entre 0 e 5 minutos? Aí eu faria aqui, ó, P, né, de 0, que é menor que x, que é menor que 5, é igual a integral de 0 até 5, é igual a integral de 0 até 5 da função, que é 1/4 vezes t, 1/4 vezes t, vezes e elevado a menos t sobre 2. Menos t sobre 2. Tudo isso aqui vezes dt. Isso aqui é uma integral definida. Então, uma das coisas que vocês já têm que ter em mente eu vou necessitar, né, de uma calculadora. Eu vou necessitar de uma calculadora que calcule integral definida. Vocês têm? Tem a calculadora, Paulo? Fidelis? Eu não tenho, não. Então, para resolver os exercícios, para fazer prova, vocês vão precisar de uma calculadora que faça integral definida. Eu não sei se o Excel faz, nunca vi falar, mas existem programinhas aí que fazem integral definida, vocês podem usar para estudar. O Simbolab faz. Pois é, mas na hora da prova vocês vão precisar de uma calculadora, ou então, não sei como é que vai ser, nossa próxima prova provavelmente vai ser no estilo das anteriores, né? Remota. Então vocês vão precisar ter uma ferramenta. Vou fazer pelo Excel, né? O Excel faz integral? Vai, claro, o Excel faz tudo. O que o Excel não faz? O Excel não faz tudo, não. Vamos ver. Vou descobrir hoje. De hoje para amanhã eu te falo. Existem uns programinhas, assim, o Excel ele é muito bom para planilhas, né? Ele pode até fazer, mas é aquela história de você estar usando uma ferramenta que não foi feita para isso, né? Mas o Fidelis falou outro programa aí, né? Manda no grupo, Fidelis, o nome dessas coisas, por favor. Existe um programinha gratuito também
que é muito, muito mais poderoso que qualquer Excel, que é o Octave. Ele é um equivalente a um MATLAB da vida. Só que o MATLAB não é gratuito e o Octave é. E é um programa muito poderoso, muito assim. Ele faz integral, né? Dentre as milhões ou bilhões de possibilidades que esse programa oferece, uma delas é o cálculo de integrais. Mas se vocês acharem outra ferramenta, ou então a calculadora programável, né? A calculadora programável também faz integral. Tem várias calculadoras programáveis, mas eu aconselho assim, uma consultoria grátis que eu dou para você, para quem está começando o curso de engenharia civil, investir um pouco numa calculadora programável vai ter um bom retorno. Aqui no Brasil nós temos basicamente uma marca que domina o mercado, que é a HP, e tem a Texas Instruments, que pega a segunda fatia de mercado, e em último lugar temos a Cássio programável também. Existem calculadoras Cássio que são programáveis e que calculam esses valores dessas integrais. O fato é que vai ser necessário calcular a integral, né? Ou você sabe fazer essa integral. Vocês já viram cálculo 1, 2? Eu não sei onde é que vocês estão no segundo período, né? Provavelmente vocês devem estar vendo isso com a Sandra. Sim, sim. Eu Então, já fiz cálculo 1 e 2. Pois é, então como que resolve essa integral lá? Eu uso o programinha, né? Porque eu não lembro mais. Eu acho que isso aí é por substituição, sei lá como é que faz. Eu já fiz cálculo 1, 2 e já fiz EDO, né? Equações Mas diferenciais, aí mas eu não também lembro deve não. ser que é o cara foda. Você tem então que saber resolver essa integral. Resolvendo essa integral aqui, de 0 a 5, vai dar. Opa, perdão aqui. De 0 a 5 vai dar 71. Não, deixa eu ver aqui quanto deu, senão eu pego o valor errado. De 0 a 5. Deixa eu só pegar aqui o valor correto. 0 a 5, limite inferior 0, limite superior 5, 71,27%. Então, 71,27%. Que é... Ou seja, como que a gente interpreta isso? A probabilidade, considerando que esse modelo é válido, né? Considerando que esse modelo é válido, a probabilidade do cliente ser atendido no caixa na hora da saída entre 0 a 5 minutos é de 71%. Se você está lá analisando esse supermercado e alguém passou desses 5 minutos, é que houve algum problema. Ou então o cliente está com uma super compra. Alguma coisa diferente. Existe assim uma baixa probabilidade, né? Dele, com mais de 5 minutos, vai dar 29%, é o que sobra para o outro lado, né? A probabilidade dele ser atendido com mais de 5 a infinitos minutos, ou passando de 5 minutos, isso aí também eu poderia fazer a pergunta, né? Qual a probabilidade dele ser atendido em mais de 5 minutos? O resto da área sobre a curva ia dar, se eu fosse fazer a integral de 5 até infinito, né? No caso aí, 20 já está dando infinito no nosso caso. Se eu fosse fazer a integral de 5 a 20, ia dar 29 ou 28, alguma coisa por cento, né? Ou seja, a probabilidade maior dele ser atendido entre 0 e 5 minutos
E aí, por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, qual a probabilidade dele ser atendido no primeiro minuto? Vocês conseguem calcular? Qual seria a representação? Né? A pergunta é: qual a probabilidade do cliente ser atendido no primeiro minuto? No primeiro minuto. Matematicamente, como é que fica isso aqui? P de quê? Estou esperando a efusiva participação dos nitentes estudantes. Efusiva participação se resumiu a uma respiração, né? E uma risada. Então, é P de quê? Não. P de X. Não, Não, pera, não. olha para essa função aqui de cima e tenta formular embaixo, por semelhança. Vamos raciocinar. Vimos que um dos grandes problemas em estatística é saber interpretar os enunciados. Qual a probabilidade do cliente ser atendido no primeiro minuto? Isso. Matematicamente, como que eu escrevo a mesma coisa Tá, matematicamente? então é 1 menor do que X, maior do que... Não, pera. X, né? Tem X aqui. Isso, X é menor que 1. isso. E o que mais? Agora, que zero, né? E Menor que X, zero. e Menor que X é zero. maior que 0. Isso. Essa é a probabilidade dele ser atendido. Lembra que a probabilidade aqui com variável contínua vai ter sempre um intervalo. Eu vou ter sempre um intervalo. Eu tenho que descobrir que intervalo que é. No caso dele ser atendido no primeiro minuto, o tempo varia de 0 a 1. Vai ser igual ao quê? A integral de 0 até 1. De quem? Da função. A função é 1/4 de t vezes e elevado a menos t sobre 2 dt. Se eu fizer essa integral aí, vocês conseguem fazer? Se vocês fizerem essa integral aí, dá quanto o valor? Aí é que tá, vocês já estou avisando que vocês vão precisar, vocês já vão precisar de uma ferramenta que calcule integrais. Uhum. Não, eu vou pesquisar aqui, vou ver o que dá para fazer. Fidelis, faz aí, você que é o cara. Isso aqui vai dar 9,02%. Certo? 9,02%. É a probabilidade de ele ser atendido no primeiro minuto. Se eu perguntasse assim, qual a probabilidade dele ser atendido até 2 minutos? É outra pergunta. Né? Se a gente colocar aqui, Tá. probabilidade de ser atendido. Aí eu coloco no máximo
em, no máximo, 2 minutos. Então, vai ser 0, quer dizer, vai ser x é maior do que 0 e x é menor ou igual a 2. Exatamente. Então, vai ser P de 0, que é menor que x, que é menor que 2. Aqui, no caso das variáveis, como é sempre a área dentro do intervalo, tanto faz você botar igual ou não botar o igual, que a integral vai ser sempre de 0 do limite inferior até o limite superior. Integral de 0 a 2. De quem? Da função densidade. A função densidade está aqui. E aí, se você for calcular esse valor, essa integral dele ser atendida de 0 a 2 minutos, a gente também entra aqui estou entrando aqui no meu aplicativo de cálculo de integral, é 26,42%. Né? Então, a gente fazendo essa integral vai dar 26,42%. Você vê que a probabilidade dele ser atendido até 1 minuto é 9%. A probabilidade dele ser atendido até 2 minutos, mais que dobra, passa para 26%. E aí eu posso fazer muitas perguntas com essa única função. Tipo, qual a probabilidade dele ser atendido entre 10 a 15 minutos? Qual a probabilidade dele ser atendido em, no máximo, 10 minutos? O fato é que eu sempre vou ter uma integral e um limite de integração. O que é importante nessa altura dos fatos, dos acontecimentos, é saber fazer a transição semântica da leitura do enunciado para a representação matemática correspondente ao que está sendo perguntado. Né? Lembrando que essa transição, o importante é achar esse intervalo. Né? Eu tenho que achar esse intervalo. Achando o intervalo. E também, realçando o que é importante, eu ter uma ferramenta que calcule o valor dessa integral, para que eu possa responder. Se eu não souber calcular essas integrais aí, eu não vou conseguir resolver os problemas. Uma vez que vocês já viram o cálculo integral, podem usar programas que calculem essas integrais, né? Então, ou usar a calculadora programável que calcule essa integral. O fato é que vai ser necessário, as duas coisas serão necessárias. A interpretação semântica para a formulação matemática e a ferramenta computacional que calcule integral também vai ser necessária. As duas coisas são necessárias para que eu possa trabalhar com variáveis aleatórias contínuas, né? Para que eu possa trabalhar com variáveis aleatórias contínuas. Tudo bem? Ok. Então aqui a gente passou os exemplos, né? A gente passou mais 2 perguntas, por exemplo. Qual a probabilidade dele ser atendido de 10 a 15 minutos? Né? Então, a probabilidade dele ser atendido de 10 a 15 minutos. Está até errado aqui a representação. Né? Isso aqui está errado. É P, né, de 0, que é menor que x, que é menor, ou que 0 não. A gente grava um negócio no 10, que é menor que x, que é menor que 15. É a probabilidade dele ser atendido entre 10 e 15 minutos. Você vê que entre 10 e 15 minutos a probabilidade é muito baixa, 3,6%. Ou seja, alguém que passou de 5 minutos ali está tendo algum problema, né? Está tendo algum problema. Aí você precisa intervir
para saber o que está acontecendo. Será que o caixa que está precisando de treinamento? Será que, enfim, você está com um modelo e com o modelo você pode fazer várias simulações, né? A pergunta é, por exemplo, vamos supor que eu vou contratar vocês e vou dizer o seguinte, olha, em média eu vou ter tantos clientes, quantos caixas eu preciso pôr para que a fila não passe, sei lá, de 5 pessoas, ou para que o tempo de atendimento não passe de 10 minutos, para o cara não entrar lá no Procon reclamando. Entendeu? É mais ou menos nisso aí. Então você pode fazer essas simulações todas antes de implementar o seu negócio. É claro que a função, né, a função tem que corresponder à natureza do problema que está sendo analisado. Nós aqui não vamos entrar no mérito de como que essa função foi conseguida, né? Conseguir essa função é algo lá para mestrado, para doutorado. Mas uma vez que a função foi conseguida e representa bem o problema, a gente usa essa função para resolver vários problemas. Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. E aí o que vai acontecer agora? Nós vamos estudar dois modelos de função. Nós vamos estudar a função exponencial, que ela é bastante útil para problemas envolvendo tempo. Então, com pequenos ajustes aqui no coeficiente que multiplica t, no coeficiente que multiplica t tanto aqui embaixo quanto em cima, eu posso ir ajustando para vários fenômenos diferentes. Carro em sinal, carro em pedágio, por exemplo. Quanto tempo leva, né, para uma pessoa passar no pedágio? Quanto tempo leva para ela ser atendida? Uma vez que ela chegou do lado da pessoa que atende lá no pedágio, quanto tempo leva até ela dar o dinheiro e receber o troco e liberar a cancela? Aí a gente tem uma função, essa função vai ser mais ou menos muito parecida com essa função exponencial. É claro que a gente tem que ir ajustando os coeficientes que multiplicam t. E além da função exponencial, nós vamos ter a famosa função densidade de Gauss. A gente começou com Bernoulli. Deixa eu aqui. A gente começou com Bernoulli, passamos por Poisson, e agora chegamos no grande astro da matemática da época, que é o Gauss, né? Só que Gauss aqui nós vamos estudar um modelo da função densidade de Gauss, que também recebe o nome de função normal. Essa função de Gauss e essa função normal é uma das funções, ou é a função densidade de probabilidade das mais utilizadas na engenharia. Das mais utilizadas na engenharia. E ela se adequa muito a um tipo de problema, vamos colocar aqui, ela se adequa muito a um tipo de problema de valores que oscilam
em torno de um valor médio. Existem problemas de valores que oscilam em torno de um valor médio. Por exemplo, na engenharia, uma das coisas que cai como uma luva para esse tipo de problema é a determinação de valores característicos de materiais estruturais, valores de resistência de materiais estruturais. Basicamente, nós trabalhamos com concreto, ligas metálicas e madeira, e a gente precisa saber qual que é o valor de resistência que esses materiais, a gente pode assumir para esses materiais. E isso vem de testes, né? Então, a gente faz corpos de prova, no caso de concreto ou de argamassa, né? A gente faz corpo de prova com a mesma receita, vamos dizer assim. Receita, no caso, é traço, né? A gente faz corpo de prova com o mesmo traço, pega esses corpos de prova depois de uma quantidade de dias que eles estão endurecidos, vamos para a prensa e vamos supor, peguei 20 corpos de prova do mesmo traço, da mesma receita, da mesma fornada. E eu levo para a prensa e eles ficam rompendo. E eles não dão os mesmos valores, dão valores diferentes. Só que a gente pegar esses dados e fizer um tratamento estatístico simples, nós vamos ver que vai ter uma média, que vai ter um desvio padrão. Metade dos valores vão ficar acima da média e metade dos valores vão ficar abaixo da média. Esse é um problema clássico, né? Onde nós temos valores oscilando em torno de um valor médio. Valores oscilando em torno de um valor médio é um problema que é muito bem representado pela distribuição de densidade de Gauss, ou pela distribuição normal, ou, como ela é conhecida mais, pela distribuição de Gauss. Então, nós vamos ver esses dois exemplos, problemas envolvendo tempo. Nós vamos ver a distribuição exponencial, né, que é uma distribuição de Poisson, e nós vamos ver para problemas que envolvem valores que oscilam em torno de um valor médio, nós vamos ver a função de Gauss, né, ou a função normal, que é uma função que representa muito bem essa natureza de problema. Para outras naturezas de problema, naturalmente, podem ter outras funções, né? Vamos supor que você lá na frente vai se especializar, pode ter a função sua, sei lá, função Souza, função geralmente é o sobrenome, né? Então você pode desenvolver uma função para, sei lá, qualquer problema que você está olhando. Eu tenho amigo meu que ele trabalha com controle de qualidade de tomates, né? E ele está lá no mestrado dele desenvolvendo um estudo estatístico, tentando achar uma função que represente alguns defeitos clássicos na produção de tomate. Aí o que ele tem que fazer? Achar uma função, ver se essa função representa o problema e aí testar na prática para ver se ela corresponde. Ou seja, nós não vamos nos aprofundar nisso, até porque nós não estamos fazendo um curso de estatística, nosso curso é de probabilidade estatística para engenharia civil. E o que interessa mesmo para a engenharia civil são esses dois tipos de fenômeno. Fenômeno envolvendo tempo, principalmente para a engenharia de tráfego, e fenômenos de controle de qualidade, de determinação de valores característicos, de resistência característica, que é o que a gente usa muito em engenharia de estruturas, né? Não sei se vocês já ouviram falar de FCK. Paulo já deve ter ouvido falar de FCK, né? Você trabalha com
Já foi Sim, inclusive a gente estava confundindo aqui FCK com MPA, só que besteirinha nossa aqui. O que é FCK? O FCK é a resistência à compressão do concreto. É a resistência característica, é a resistência característica à compressão do concreto. Isso. Ele é um valor puramente estatístico. E esse valor vem da análise da curva de Gauss. Esse valor vem da análise da curva de Gauss. O que significa ele? O FCK significa o seguinte: a probabilidade daquele concreto romper com a resistência inferior ao FCK é 2,5%. Isso que significa o FCK. Quando a gente está trabalhando assim na obra e alguém fala para a gente assim, qual que é o FCK? O FCK é 30. O que significa isso para a gente que é um engenheiro? Ah, que a resistência dele é 30. Não, não é isso. Vou até fazer essa pergunta teórica. Quando eu falo que o FCK é 30 MPa, significa o seguinte: a probabilidade de um corpo de prova retirado aleatoriamente, lá, toda vez que eu vou concretar, eu tenho que tirar 6 amostras, não é verdade? Toda vez que eu vou concretar, eu tenho que tirar 6 amostras. A probabilidade, né, de alguma daquelas amostras dar abaixo de 30 MPa, que é o valor do FCK, é 2,5%. Isso que significa o FCK. O FCK ele é uma grandeza eminentemente estatística. Né? Tem muita gente boa aí na engenharia civil que acha que o FCK 30 significa que a resistência daquele concreto é 30. Muito pelo contrário. Quando eu estou usando o FCK 30, a resistência do meu concreto está muito maior que 30. É muito maior que 30. Porque quando eu falo que o FCK é 30, eu estou dizendo o seguinte, ó, a probabilidade da resistência estar abaixo de 30 é 2,5%. Isso é o que significa FCK, entendeu? Então, quando a gente fala FCK, é a resistência característica. Né? E a gente acha essa resistência característica através da análise lá da função densidade de variável de Gauss. Então, diante do efusivo entusiasmo de todos, da grande maioria presente, eu acho que por hoje é só. A partir da aula que vem nós vamos... Na segunda-feira eu vou fazer um teste teórico, uma simulação de um teste teórico de tudo isso que a gente vem conversando nessas 2 aulas sobre variável aleatória contínua. Dentro daquela ideia do meio ponto a mais na média. Tudo bem? Eu vou avisar lá no grupo. Nós vamos ter esse teste teórico de variável aleatória contínua na segunda-feira. Certinho? Sensação maravilhosa essa. Então, por hoje é só. Um abraço e até a próxima, ok? Ok, professor, até. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Hoje é quarta. Ué, mas eu só tive segunda agora. Nem me vê, vocês não estão me vendo, né? Pois é. Pois Tá certo, então. Um abraço, fiquem com é. Deus e até a próxima.